Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Uma família com identidade. Nós precisamos, amados, entender a nossa posição no reino de Deus, a nossa posição espiritual a qual Deus nos colocou. Por quê, queridos? Porque na queda do homem, se nós analisarmos, nós perdemos muita vida, houve uma anomalia, houve um ferir na alma humana, e o homem ele se tornou disfuncional. O homem, como posso comunicar com os irmãos, o homem ele se tornou recalcado, triste, angustiado, muitas vezes deprimido, e muitos outros tipos de pecado que temos dentro do nosso coração. A queda, ela, digamos assim, ela corrompeu a nossa identidade, ela entristeceu a nossa identidade. Então, nós como família de Deus, Deus ele vem ao nosso encontro para retirar e desfazer todo esse desastre espiritual que foi ocasionado na vida do Éden. Só que nós, amados, não podemos nos mover espiritualmente com os princípios da nossa enfermidade espiritual que adquirimos na vida do Éden. Explico. Quando o homem pecou, a primeira coisa que o homem viu quando estava nu, ele sentiu medo. Então, nós não podemos nos mover dentro da igreja por medo. Muitas pessoas, por exemplo, têm medo de deixar de vir a um culto, porque aí acham que vão ser castigadas. Acham que Deus vai vir soltar um raio na nossa cabeça. Ou que, de repente, aí vamos me tornar amaldiçoado. Aí ficam sempre debaixo do medo. Eu vim num sistema onde se exige muito, e esse sistema hoje pela manhã, no culto da manhã, eu falava que eu vivia assombrado pelo medo. Por quê? O medo é o seguinte: se você não fizer a coisa certa e não dançar conforme a música, nós vamos te mandar embora. E nós às vezes estamos aqui na vida da igreja, carregando esse tipo de princípio, o princípio do medo. Nós ficamos com medo que Deus venha então soltar um raio espiritual, vem me fumegar. Mas esse não é um relacionamento que Deus vem nos trazer, porque toda a família de Deus que Deus vem trazendo é para consertar, como um pai que está querendo restaurar todas as coisas e nos levar a novamente ter uma identidade. Então você está aqui para ser curado, amém? Então uma família com propósito, e nós vamos então, que daqui a pouco ler essa passagem de Efésios. Outro, o homem então, quando estava diante de Deus, ele sempre era suprido e vivia na dependência de Deus. E no momento que ele saiu da dependência, ele foi movido pela necessidade. Pela necessidade. Todo o relacionamento que ele fazia é por necessidade. Quando eles foram construir as cidades, ou tipo a Babel, eles foram por causa de necessidades. Só que nós não temos, em Cristo Jesus, não há necessidade alguma. Há um propósito das riquezas que transbordam. Não é uma necessidade como assim, eu vou estar junto com fulano de tal, porque o fulano de tal eu posso, de alguma forma, ele me abençoar, então eu tenho um relacionamento de barganha, então por isso, pela necessidade de eu, por causa dos meus medos, eu vou andar junto com ele pelo interesse. Esse tipo de necessidade não é bom. E muita gente está na vida da igreja por causa da necessidade. Ai de mim se eu não ofertar, ai de mim se eu não dizimar, ai de mim se... Aí eles ficam então somente pela necessidade. A palavra fala assim, não por tristeza nem por necessidade, mas Deus ama quem dá com alegria. Então o fundamento não deve ser justamente nas feridas espirituais causadas no Éden. Quando a Eva viu que o fruto era bom para dar entendimento, o que ela fez? Ela cobiçou. Então nós também não devemos andar pela cobiça. O que é cobiça? Olha lá. Eu gosto de falar do velho da lancha, O velho da lancha. Eu acho tão estranho, gente.
Um homem de 90 anos com uma guria de 20. Não tem, cara, é discrepante demais. Por que a guria de 90 chega lá e fala assim, a guria de 20 anos assim, ele é o amor da minha vida? É pela cobiça, por causa do dinheiro, por causa do medo. Mas nós não andamos por esse tipo de princípio. Não é esse tipo de relacionamento que nós devemos andar, pela cobiça, pelo interesse. Porque Deus é um pai. Não andamos pela cobiça. Ou pela culpa. Sentimento de culpa. Eu errei com Deus. Agora eu devo para Deus. Agora eu vou me viver pela minha vida, mas ele é impulsionado pela culpa que ele tem. Muitas pessoas cometem vários tipos de pecados, erros, e não conseguem resolver. E por causa desse sentimento de culpa, ele tenta compensar. Aí ele vive uma obra de compensação. E nós não estamos aqui para andar por esse tipo de princípios. Então, não é pelo medo, não é pela necessidade, não é pela cobiça, e não é pela culpa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, esses princípios espirituais, naturais, na verdade, não formam espiritualidade sadia. Você vai se frustrar se você for impulsionado, como o pastor Silas falou, impulsionado, como se fosse um trem, pelo medo, pela necessidade, pela cobiça ou pela culpa. Nós temos que se livrar do velho homem, da velha natureza. Nós temos que entender qual é o fundamento correto para a gente fazer sacrifícios de louvor agradável a Deus. Amém? Todo mundo aqui, eu tenho certeza, vocês estão aqui porque vocês querem agradar a Deus. Estão aqui porque vocês querem amar ao Senhor. Só que muitas vezes a gente se frustra, porque a gente depositou a nossa confiança no lugar errado. Agimos pelo medo, pela necessidade, pela cobiça ou pela culpa. Mas em nome do Senhor, isso vai mudar. Isso vai mudar. Nós vamos colocar os nossos pés no firme fundamento e alicerçar a nossa vida na pedra verdadeira e angular, que é Jesus Cristo. Amém? Passa ali o próximo slide, que é um... Amém. O que a identidade pós-Éden nos tornou? Nós temos agora um problema, queridos. Primeiro problema que nós temos que é o nosso passado. Quem tem excesso de passado, ela tem depressão. É verdade ou não? Os psicólogos. Quem vive no excesso de passado tem depressão. Agora trazendo para o lado espiritual, o que seria essa depressão? É um buraco que antes não tinha, porque ali Deus estava. Então o homem, cheio das dores, cheio das amarguras, cheio dos ressentimentos, cheio das feridas emocionais, ele se tornou mal resolvido. Porque nós temos um passado mal resolvido. A queda do Éden deixou o homem totalmente triste, desamparado, desnorteado. O homem se perdeu na sua orientação e no propósito que ele foi criado para ser. Então o homem ficou cheio de crise de identidade. E isso está em nós. Essa crise de identidade está em nós. Então nós estamos deprimidos pelo passado. E então, consequentemente, eu vou para o futuro. Porque aí eu não sei para onde eu vou. Porque pós o Éden, o homem ele ficou então sem rumo. Então isso gera o quê? Ansiedade. Então o homem vive numa vida de depressão e numa vida de ansiedade. Faz com que o seu presente seja o quê? Uma relação superficial com as pessoas e com Deus. Amém? Numa família, vou dar o exemplo. Quando o teu filho te ofende, você deixa de ter comunhão com o seu filho e manda ele embora da sua casa porque ele se ofendeu? Sim ou não? Não, né? Não deixa. Mas tem muita gente que aqui na igreja se ofende facilmente e nunca mais volta aqui. Porque o seu relacionamento, o seu entendimento, ele é extremamente superficial, ele não entendeu quem ele é em Jesus. E assim, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos uma vida superficial, porque nós andamos angustiados,
ansiosos e deprimidos, então os nossos relacionamentos não são saudáveis. Não sendo saudável, então eu não consigo ter comunhão, eu não consigo ter unidade. Então uma família sem unidade, ela se perde. E nós não estamos aqui para estar perdidos. Deus, Ele vem tirar essa crise de identidade dentro do nosso coração, para que a gente possa então viver a realidade. Amém, irmãos? Que bênção, né? Então Deus, o Éden fez a gente ficar estranho, deprimidos, vazios, perdidos. Quem sou eu? A pergunta da humanidade, né? Quem sou eu? Quem és tu? Eu sou o Cristo, né? Filho do Deus vivo, glória a Deus, amados. Jesus mostrou quem nós somos. Não em poder, mas em virtude e manifestação da luz e da vida. Ele, como o meu irmão mais velho, mostrou quem é o Pai. E quem é você? Revelamos o Pai também. Amém? Você foi chamado para revelar o Pai. Próximo slide. Então, qual é a minha identidade celestial, queridos? Sobre o nosso passado, a nossa identidade está onde? Não está no início do Éden. A nossa identidade começa onde? Na eternidade passada. Jesus, Ele falou, eu sei de onde eu vim e para onde vou. Quer dizer, eu vim lá do alto. Nicodemos, coitado do Nicodemos, né? Ele não entendeu. Eu vim lá do alto, vim lá de cima. A nossa identidade não começa aqui. Para eu resolver com o meu passado, eu tenho que me ligar à eternidade passada. Porque é de lá onde você veio. Então a tua história não começou no teu fracasso. Tua história não começou no Éden, na queda humana. A tua vida não começou na derrota, não começou no casamento mal sucedido, num trabalho que não prospera, nas feridas emocionais, nos relacionamentos às vezes naturais não bem firmados, cheios de feridas. Não, a tua identidade, ela começa na eternidade passada. Você veio do alto para cumprir uma missão aqui na terra. Então a salvação que Deus está propondo, não é uma salvação agora para a gente retornar. Você já veio lá do alto. A salvação é salvar você dessa miséria da identidade carnal e caída do Éden. Para nós vivermos então a nossa identidade celestial. Amém? Nós estamos sendo sarados para que a gente venha ter a realidade da nossa eternidade passada para viver uma realidade espiritual. Amém? Então, no presente, nossa identidade do presente é o que então, queridos? A nossa identidade no presente, ela consiste o quê? Com a nossa relação espiritual, nossa relação bem fundamentada, a nossa relação em entendendo quem você é. Muitas vezes, quando o fogo vem das provações, eu fico assustado comigo, porque eu não acredito que eu reagi daquela maneira. Sabe por quê? Porque nós não temos domínio próprio, e às vezes nós nem sabemos quem somos. Mas em Cristo Jesus, eu entendi quem Deus diz ao meu respeito. E essa identidade que Ele fala ao meu respeito, essa é a verdadeira. Agora, qual aquela que eu expresso de forma carnal, essa aí é que vai sumir, e no lago de fogo vai queimar. E quando eu morrer, ela vai se dissipar. Mas eu vou ressurgir em um novo corpo glorificado, e as coisas velhas se passaram, e tudo vai se fazer novo. Em nome de Jesus. Aquele pecado que tenazmente assediava, vai exaurir, vai acabar. Então, no presente, nós vamos ter profundidade nas nossas relações. Então, quanto maior a tua profundidade com Cristo Jesus, mais saudável você vai ter relacionamento com pessoas. Porque as pessoas vão te tocar e você vai ter vida. E essa vida é vida em abundância. Você vai estar bem resolvido. Você não vai ser aquela pessoa assim, já estão falando mal de mim. Relacionamento superficial. Aquela pessoa, eu sei que ela não gosta de mim, então não quero relacionamento com ela. Gente, imagine se Cristo fizesse isso. Misericórdia. Mas não, Ele era firme, Ele não se ofendia, Ele não se amargurava, Ele não deixava de ser quem Ele era. Ele era bem resolvido, se a pessoa gosta de mim, tudo bem.
Mas se a pessoa gosta de mim, valeu, muito obrigado pela tua empatia, pelo seu amor. Só que a gente aí, o irmão não me cumprimenta, eu não vou mais na igreja. Ninguém liga para mim. Vem aqui na igreja, o pastor Silas falou uma coisa bem séria. Relacionamentos profundos não é uma igreja de fast food. A igreja, quando ela é verdadeira, a gente não está aqui pela comida não, gente. A gente está aqui pelo cozinheiro, pelo Senhor. Amém? Nós não estamos aqui para ser servido, mas estamos dispostos a servir as pessoas. Eu não estou aqui, amados, para usurpar o coração de vocês, tipo assim, não, eu vou sentar aqui, pela comida boa e pela música boa que a igreja tem. Aí lá fora, se alguém tem uma música melhor e uma pregação melhor, aí você vai embora, porque lá é melhor do que aqui. Então você nunca foi meu irmão, nunca foi minha família, porque se for a minha família, vai estar orando por mim, mesmo eu fazendo um arroz queimado. Você vai comer essa comida e vai suportar. A comida não saiu tão boa, mas eu sei que você vai melhorar. E se eu não melhorar, então eu vou entender que eu não sou cozinheiro. De repente eu sou outra coisa. Mas Deus vai nos colocar na posição correta. Então essa identidade nós precisamos ter, amados, de firmar os nossos relacionamentos de uma forma correta e verdadeira, justa, de ter relacionamentos bem firmados. No dia da dificuldade eu vou provar se eu realmente esse irmão é um comigo, sim ou não. Queridos, o negócio é muito sério. A situação é muito séria. Então, lá em casa, a Francine, ela arruma a casa. Hoje ela está deixando os meus filhos arrumar a casa. Mas como os meus filhos precisam aprender, eles fazem muito mal feito. Eu sei fazer melhor do que os meus filhos. Mas se toda vez eu fazer no lugar deles, eles nunca vão aprender. Isso é família. A família é um lugar perfeito e seguro, onde nós vamos exercer aqui as faculdades de Deus e suportar as deficiências, dificuldades uns dos outros, até que aquela pessoa se torne perfeita em Cristo Jesus. Aí nós vamos ter um relacionamento bem firmado. Você suporta os meus erros? Suporta os meus defeitos? Vamos estar orando para que eu possa crescer? Bom, vocês estão fazendo da forma correta. Você é meu irmão de verdade. Mas se num dia eu falar alguma coisa e você não gostou e vai procurar outro lugar, você não está aqui porque você é meu irmão. Você está aqui só por causa da comida. E nós não estamos aqui por causa da comida. Porque toda vez que Jesus tinha um pão na mão, ele só abençoava e partia. Eu nunca vi Jesus comendo. Toda vez que ele partia, ele só abençoava e partia. Nós estamos aqui para servir. Amém? Glória a Deus, irmão. Estamos aqui para servir, para se doar. Não é por causa do culto bom, não é por causa do louvor bom, é porque eu entendi o nosso propósito. Nós entendemos o nosso propósito aqui. Nós temos um propósito bem firmado, nós temos que andar nele. Amém? Então, no futuro, a pessoa que está com ansiedade, ela não sabe para onde vai. Mas Deus também trabalha o nosso futuro. E nós vamos ter uma certeza de onde nós vamos estar. Quando Jesus fala, eu sei de onde vim, eu sei de onde eu parti, eu sei o que eu tenho que fazer aqui na terra, e eu sei para onde eu vou. Essa é a construção do homem espiritual. Essa é a nossa construção. Então Deus tem que curar isso, amados. Para que eu não venha viver pelo medo, nem pela necessidade, nem pela cobiça e nem pela culpa. É por isso que muitos irmãos chegam aqui e vão embora. Não foi por causa que não entendeu a família de Deus. Primeiro problema de casamento, primeira briga com a tua esposa. Tu vai largar a tua esposa, amados? Por que tu acha que os nossos casamentos hoje estão tão levianos? Por que você acha que nossos relacionamentos estão tão superficiais? Por que hoje nossa quantidade de amigos está diminuindo? Só temos conhecidos, mas não temos amigos. Porque a sociedade está cada vez mais esquizofrênica na sua identidade. Ela está cada vez mais leviana. Mais depressão, mais ansiedade, faz relacionamentos superficiais.
Em nome de Jesus isso vai mudar. Em nome de Jesus. Então, Deus, vamos curar o nosso passado? Vamos ler então Efésios. Eu vou ler aqui com os irmãos de uma coisa que Deus Ele ministra ao nosso coração. Efésios 1, do 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Começa aqui, amados. Não é vontade natural. Não é porque eu quero, nem porque eu desejo. Tudo começa pela vontade de Deus. Deus já está nos levando lá para a eternidade. Então, foi vontade de Deus que Paulo fosse apóstolo. É vontade de Deus que você estivesse aqui. É vontade de Deus que você venha ter um ministério. É vontade de Deus, todo o processo espiritual que Deus quer fazer contigo. Começa todo o primeiro passo, começa em Deus. A criação começou em Deus. Antes da eternidade passada, começou em Deus. Teu nome já estava lá. Você já estava lá, nós já estávamos em Cristo Jesus. Tudo começa em Deus. Então é pela vontade de Deus. Aos santos. Gente, às vezes nós temos medo de ser chamado de santo, né? Santo só Deus. Não, amados, você é santo. Sabe por que você é santo? Porque nós saímos de um ser santo. Nós viemos de Deus que é santo. Então você é santo. Mas eu sou cheio de pecado. Não tem, calma, Deus vai limpar, Deus vai purificar, o sangue do Cordeiro te comprou, então você é santo porque o sangue te lavou, isto é a verdade. A mentira é que o diabo diz que você não é filho, mas você é filho sim, você é santo sim, não para que você se ensorbebeça, não, é por causa da tua identidade. A tua identidade é a natureza de Deus, que Deus colocou, que é santa, então você é santo também. Aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Blumenau, aos santos que estão na igreja CI, fiéis em Cristo Jesus. Olha só, a vós então, graça e paz da parte de Deus. A graça é justamente aquilo que nos transforma, é uma graça operante, é uma graça que transforma, é uma graça que renova. A graça é a certeza que você está debaixo do cuidado da mão de Deus, e a bondade de Deus está sobre ti. Aí, como a graça, eu tenho a convicção que eu sou filho de Deus, por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, eu tenho o quê? Paz. A graça e a paz estejam convosco. Por quê? Nervosismo? Por quê? Será que eu sou filho? Será que eu estou perdido? Será isso? Será aquilo? Para! Você é filho de Deus, faz parte do reino de Deus, que a graça e a paz de Deus esteja sobre o seu coração. Nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do versículo 3 ao 6, nós vamos para o próximo slide, que nós vamos falar sobre a nossa identidade na eternidade passada, nossa relação com o nosso Pai. O Pai vai tratar o nosso relacionamento e vai dar convicção de amor para curar os nossos traumas do passado, até os traumas do Éden. Amém? Então ele começa dizendo assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Sabe o que Deus está falando aqui? Que você é um abençoado para abençoar. Então, nós não temos falta de coisa alguma, e a gente pensa, eu não sei falar, eu não sei dizer, isso, aquilo. Não, para! Você já foi abençoado com toda a sorte de bens nas regiões celestiais. Aquele vazio de depressão que você sentia, não tem mais, porque Cristo agora habita dentro de você, agora tem a plenitude, as bens espirituais estão dentro de você, estão dentro de nós. Então você é abençoado para abençoar. Então por isso que a palavra fala, bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos.
nos lugares celestiais. Deus te colocou numa posição, Ele tirou da miséria, do charco de lodo, era uma posição deprimente, e te colocou, transportou nas regiões celestiais. Você já é um cidadão celestial. Essa é a tua identidade, não é mais no Éden, não é mais pela dor, não é mais pelo medo, não é mais pela cobiça. Misericórdia, gente, essa é a verdade, isso é curativo, saber disso nos cura. Não parte de mim, parte de Deus, é Deus que diz que eu sou abençoado, e ponto final, você é abençoado e deu. E isso te dá ousadia de abençoar as outras pessoas e de ter comunhão com elas. Muitas vezes nós temos medo de se relacionar com pessoas porque a gente não tem nada para oferecer, porque você sente que é um vazio. Não, Deus já te enriqueceu de tudo. Já te abençoou de tudo. Não precisa mais. Ai, Senhor, eu sou um abandonado. Deus, Tu me abandonou. Lá no Éden, né? Deus, eu sou abandonado, eu estou desprovido da Tua graça, eu vi que estou nu, eu sou um miserável. Não, Cristo revestiu você da graça e da paz do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Isso é cura de identidade. Para você cumprir um propósito. Olha só, próximo ponto. Você é conhecido e eleito por Deus antes de Ele existir. Olha o verso 4 que fala. Como também nos elegeu nele. Sabe qual é o problema do homem no Éden? Ele achava assim, pronto. Fui abandonado. Deus, não estou mais do lado de Deus. A eleição é para você sentir que Deus realmente te quis. E Ele te quer. Você foi elegido nele. Essa é a eleição, né, de uma cura, de um trauma que nós temos. Então nós não precisamos mais agora competir um com os outros. Atenção de pessoas. Nem competir com a esposa. A gente compete às vezes atenção, carinho. Já viu as crianças pequenininhas? A gente continua fazendo a mesma coisa. Não, você foi eleito por Deus, você já vai cumprir, você já está no cargo, você já faz parte da família. E isso, amados, por que Ele fala que te elegeu antes da fundação do mundo? Por causa do Éden. Porque na queda do Éden, um homem ficou assim, estou desamparado, e agora? Não, Deus está falando, meu filho, o plano não mudou. Eu te amo antes da queda, você é eleito antes da queda. Não precisa agir dessa forma estranha. Seja curado através do meu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Você é eleito. Diz assim, pode bater, eu sou eleito por Deus. Não tenha medo, não é questão de orgulho, é uma certeza e convicção da sua identidade. Você é eleito pelo Senhor. A pior coisa é acordar no dia da manhã e pensar, hoje eu sou salvo, amanhã eu estou perdido. Não, amados, essa salvação é salvar você do homem natural. É salvar você da carne e te colocar no reino do Espírito Santo. O novo homem, a nova vida incriada, a manifestação. Porque Cristo, amados, Ele é tremendo, Ele não te abandona. Quem abandonou foi Judas, quem abandonou foi Pedro, abandonou os apóstolos, todo mundo abandonou, mas Jesus não te abandona. Deus permanece fiel, porque espiritualmente Ele é confiável, e nós precisamos criar nesse ambiente aqui, uma igreja confiável. Glória a Deus. Uma igreja confiável. Crentes confiáveis que sabem da sua identidade. Crentes que quando alguém errar, não vai ficar frustrado e triste e não vai embora daqui. E nem você vai ficar triste quando as pessoas forem embora, porque elas estão na mão do Senhor. Amém? Não por medo, não por necessidade, não por cobiça e não por culpa, em nome de Jesus. Amém? Próximo ponto, você não é um caso perdido para Deus. Olha o versículo 4 ao 6, que tremendo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Amados, essa questão que eu quero falar com vocês. O que é ser santo e irrepreensível diante de Deus em amor? Sabe que Deus Ele é soberano, vocês sabem disso, né? Que Deus é soberano. Ele é da vontade de Deus que o seu amor venha transbordar.
E esse amor que ele tem como natureza, ele repartiu para cada um de nós aqui. Então nós somos a parte, cada um aqui é uma partezinha do amor de Deus na terra. O problema do homem, quando ele caiu, ele achava que ele era só ele, fosse um todo. Mas nós não somos um todo em partes, mas a parte que cada um de nós aqui é um todo em Cristo Jesus. Está muito difícil de compreender? Não, né? Então nós aqui somos um todo que é dividido em várias partezinhas aqui, mas nós somos um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então Deus, ele tem essa é a vontade, só que Deus nunca vai contra a sua vontade. Essa é a árvore da vida. Esse é o fluir da vida. O problema da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela que fez o homem ser esquizofrênico, é que ela faz o que quer. Mas eu quero dizer uma coisa, nem Deus faz o que quer. Porque o conselho da sua boa vontade é movido pelo seu próprio amor que está dentro do seu coração. Então Deus não pode ir contra o amor dele. Então a vontade de Deus vai de acordo com a profundeza da intimidade de Deus, que é a natureza dele, que é amor. Então o amor de Deus é que move a vontade. Amém? O amor de Deus que move a vontade. Então nem Deus faz o que ele quer. Porque ele não pode quebrar um princípio, ele faz o que ele é. Deus, ele não faz o que quer, ele faz aquilo que ele é. Então nós não devemos fazer o que queremos, mas devemos manifestar a natureza de quem ele é. Amém? Isso não alegra você, querido? Não sou mais eu quem vivo, não vou mais fazer o que eu quero, não quero mais eu governar a minha vida se achando bonzão. Não, calma, isso aí é velho homem, querendo carência, glória para mim. Não, desiste disso. Nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E toda a honra e toda a glória vai ser para Ele. Então, para isso acontecer, eu tenho que manifestar a sua natureza de quem Ele é. E não fazer aquilo que eu quero. Ah, que bênção, né? Deus é muito bom. E Deus, então, Ele continua. Você é filho e nunca deixou de ser. Versículo 5. E nos predestinou. Olha só, a predestinação, predestinado. Essa predestinação, não quero que vocês entendam assim daquela do calvinista arminiano. Esquece. Tá? Essa predestinação quer dizer o quê? Para curar o trauma do Éden, que você pensou que você não fosse mais filho de Deus. Então agora você está predestinado a viver a vontade divina. Então essa é a predestinação para filhos, amém? Então você está sendo família. Você agora é família de Deus, você é filho de Deus por adoção. De adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Então, o Senhor fala que essa adoção, o que seria essa adoção? Antigamente, o filho adotado pelos gregos tinha o mesmo direito do filho original. Então, toda herança que o filho natural tinha, ele tinha que dividir com o filho adotado. Então, amados, aquilo que era somente de Cristo Jesus, é para você também. Então, Deus te fez herdeiro. Isso não cura, gente? Eu sou miserável, eu não tenho nada, e por isso agora eu tenho que andar na cobiça. Não precisa andar na cobiça. Nós somos herdeiros de tudo. Nós temos tudo. O Deus que é dono de todo o ouro, de toda a prata, aquele que tem o domínio, o controle de todas as coisas, faz eu ser bem resolvido. Não preciso mais andar por cobiça, relacionamento por cobiça. Não precisamos mais, porque nós fomos feitos filhos, herdeiros do reino do Pai. Deus está curando nosso passado. Olha só, outro ponto. Você é aceito por Deus. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, amados, Deus agora, aquilo que a gente pensava assim, eu não agrado a Deus, eu tenho um sentimento de culpa,
eu tenho traumas, minha vida é só uma tristeza, é uma angústia. Esquece esses sentimentos, esquece esses pensamentos, esquece essa velha identidade. Você foi feito para louvor e a glória da sua graça. E Deus vai te fazer, está nos fazendo e nos transformando e nos fez agradáveis a si no amado. Então o sangue do Cordeiro, quando Deus te olha, Ele olha quem? Jesus. Então Ele te fez agradável diante da presença do Pai. Pronto, amados. Sabe? Quando você chega perto de uma pessoa assim, ó, pá, aquela pessoa não gosta de mim, aí você não consegue ter relacionamento com ela. Assim éramos nós no Éden. Hoje não. Deus se agrada que você esteja na presença dEle. Então você pode cantar. E quantas pessoas ficam assim com medo de louvar a Deus, se acham indignas, e não conseguem cantar, não conseguem adorar. Se ele descobrir isso e ler isso aqui e se tornar real, Deus vai falar assim, meu filho Jesus morreu por ti, derramou seu sangue, e agora Ele está fazendo, e Ele te aceita. Eu não estou dizendo que tem pessoas que abusam da graça de Deus, não estou falando disso. Eu estou falando daquele crente, cristão, que está querendo vencer, que se entrega, que é sincero, que é verdadeiro, que é genuíno. De Deus não se brinca, Deus não se zomba. A graça não é tão de graça assim. A graça não é algo para ser barganhada, mas é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Estão entendendo? Estão comigo? Glória a Deus. O próximo ponto, amados, Deus tratou o nosso passado. Agora Deus vai resolver a nossa identidade no presente. Uma identidade bem resolvida. Amém? O que é essa identidade bem resolvida? Primeira coisa, você foi redimido, você foi liberto. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Amém, queridos? O maior problema que nós temos às vezes é o sentimento de culpa e nós sermos mal resolvidos e não conseguimos perdoar a si mesmo e nem as outras pessoas. E Jesus veio, derramou o seu sangue e perdoou todos os seus pecados. E da mesma forma como Ele perdoou todos os nossos pecados, nós devemos perdoar a todos os nossos irmãos. E fazendo isso, a cura, a transformação. Então nós nos tornamos pessoas bem resolvidas agora, porque nós fomos redimidos e nós fomos libertos. A redenção é libertação. Cada vez que você perdoa, mais liberto você é. Menos escravo tem autoridade sobre a sua vida. E você vai descolando a carne da sua vida espiritual. E a carne começa a perder, porque o perdão é restaurador. O perdão é a maior forma de cura espiritual para você ser um crente bem resolvido. Já trabalhou com uma pessoa mal resolvida que não consegue perdoar as pessoas? Já viveu com uma pessoa assim? Conhece uma pessoa assim? Pode ser você, pode ser eu. Aí nós não conseguimos nos relacionar bem. A primeira coisa que uma pessoa mal resolvida é apontar defeitos uns dos outros, só consegue ver defeitos uns dos outros e não consegue enxergar o seu próprio. Então ele fica acusando e apontando os dedos e nunca consegue enxergar a si mesmo. É uma pessoa mal resolvida. Então, no presente, nós temos que entender que nós fomos redimidos, nós fomos libertos. Parte B, você foi perdoado, em nome de Jesus. Você precisa entender que você foi perdoado. Versículo 8 e 10, ele fala assim, nos colocou na sua realidade da sua vontade. Qual é essa realidade da sua vontade? 8 e 10. Que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Tá? Então, Ele nos colocou na realidade da sua vontade. Quando a gente perdoa, nesse futuro, agora, né, o Cristo, uma pessoa bem resolvida, a primeira coisa que Ele expressa é sabedoria. A sabedoria, Ele não vive na casca de uma árvore, Ele vive o cerne da realidade. Então Ele é profundo na sabedoria, Ele sabe, Ele tem domínio próprio, Ele conhece as coisas como elas são verdadeiramente. Ele vê o profundo do ser das pessoas, Ele começa a enxergar aquilo que é real, e Ele é prudente, e a prudência seria o quê, queridos? A prudência é saber distinguir a vida e da morte. É um homem espiritual maduro, ele é equilibrado, ele é confiável. Ele não vive desequilibrado nas suas emoções doentes, porque ele foi perdoado, ele foi transformado por Cristo Jesus, o seu sangue remiu dos seus pecados,
então ele tem uma vida totalmente restaurada, então ele recebe o quê? Prudência e sabedoria. Você deseja isso, amados? Vocês querem isso para você também? Eu desejo isso ardentemente, porque isso é real, isso é verdadeiro. E o próximo ponto, amados, agora, é a questão do propósito do Espírito na parte final. Já pode subir o louvor, está terminando. Versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo agora, ele trata com o nosso futuro, queridos. Diz a palavra de Deus no versículo 13, que nós recebemos um selo. O selo do Espírito Santo da promessa. O selo tem as seguintes características. O selo, antigamente, era um selo que na transação comercial era selado o papel, dizendo que foi consumado. O selo do Espírito Santo que Deus colocou dentro de nós, ele fala assim, ó, eu comprei você com meu sangue, está selado. O Espírito Santo é o selo de que você pertence a Jesus. Então você pode ter paz no futuro, porque Jesus te comprou. Não precisa ter medo, não precisa ter ansiedade, não precisa ter angústia, não precisa ter nada. O selo também era o direito de posse. Quando se comprava uma terra, através do selo, mostrava que você foi justamente, pertence agora a Deus. Você não pertence mais a Satanás. Você foi selado, se o Espírito Santo está dentro de ti, queridos, você é de Deus, não precisa ter medo do futuro. O selo também te dá o quê? Dá segurança e proteção. Quando determinadas cargas, quando recebi um selo do rei da autoridade, ninguém podia tocar aquele lugar. Então, tudo que acontece na sua vida, Deus permite, o diabo não te toca mais, porque você tem um selo do Espírito Santo sobre você. Você não precisa ter medo, o selo de Deus está sobre ti. O selo do Espírito Santo, querido, te dá autenticidade. Isso mostra que o selo às vezes ele tinha um anel que selava, e ele tinha um brasão da família. E você foi selado, o brasão diz assim, você agora é família de Deus, você é meu. Esse é o selo que está sobre a sua vida. E tu acha que você precisa ter medo do futuro? Você agora, diante da identidade que Deus te deu como família de Deus, você já foi resolvido com o passado, você tem uma identidade bem firmada no presente, e não precisa ter medo do futuro, porque Deus cuida de você. Deus cuida de ti, queridos, não precisa ter medo. E nós temos um termo de garantia, querido, no verso 14, o qual o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor e glória. Deus fez você posse de Deus, herança de Deus. Além de Cristo ser a nossa herança, nós também somos herança de Deus. E Ele não vai jogar fora, herança não se joga fora. Nós não desperdiçamos a herança. Se Deus nos deu a sua herança, nós também agora somos a herança dEle. Você não precisa ter medo mais, queridos.